Agora a gente volta a falar da tragédia causada pelas fortes chuvas que estão castigando a região metropolitana do Recife e da Zona da Mata pernambucana. O sistema atmosférico conhecido como Ondas do Leste atingiu a região. E para entender melhor esse fenômeno, que não é novo, a gente tem mais um convidado aqui no JP Domingo. Vamos conversar neste momento com Fabrício Listo, que é justamente um geógrafo que vai explicar para a gente sobre esse sistema, sobre esse fenômeno que está causando tantos estragos na região nordeste do país, especificamente lá em Pernambuco. Bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Lívia. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Fala um pouquinho para a gente, explica melhor para a gente sobre esse fenômeno. Então, as ondas de leste são um fenômeno, é um sistema, na verdade, atmosférico, né? Com atuação normal no outono e inverno, especialmente nordestino, né? Ele é um distúrbio ondulatório de leste, na verdade ele é uma perturbação no campo de vento e pressão, né? Que atua na faixa tropical do globo, e ele tem uma área de influência, né? Dos ventos alísios que carregam essas ondas, desde a costa africana, especialmente até o litoral nordestino leste do Brasil. Então, por isso que a gente tem esse cavado, na realidade, né, essas ondas trazem nuvens de muita instabilidade, né, que provocam muitas chuvas, e elas são, na realidade, recorrentes. Essa semana nós passamos por dois eventos de ondas de leste, né, nas madrugadas de terça-feira e na madrugada desse sábado. E essa alta instabilidade, essas nuvens carregadas, né, acabam trazendo chuvas de alta intensidade. Então, agora, Fabrício, pode falar, por gentileza, perdão. Eu só ia finalizar dizendo que é um sistema que faz parte, né, dos sistemas sinóticos, né, dos sistemas atmosféricos que atingem a região do Nordeste, especialmente no litoral. Agora, os possíveis efeitos desse fenômeno que você está explicando para a gente, chamado de ondas de leste, são consequências duradouras? Até quando a gente pode esperar esses temporais nessas regiões mais afetadas lá em Pernambuco? Olha, Lívia, a primeira onda de leste ela foi registrada no início do século passado. Então, como eu estou te falando, são eventos comuns. Obviamente que eles podem estar se tornando mais recorrentes, né? Também é fato de que a chuva é um gatilho importante, né, para a ocorrência dos deslizamentos e de inundações, na deflagração de escorregamentos, deslizamentos, aqui na região metropolitana, ou em todo o Brasil, em todo o ambiente tropical. Mas a gente tem que olhar por um outro lado, como é que está a infraestrutura urbana, na realidade, para receber esses eventos de grande precipitação, e quando esses eventos se tornam destrutivos. Então, na realidade, a gente tem que olhar como é que está o aparato de infraestrutura urbana, de mapeamento e de gestão de risco e gestão pública, para a gente passar por eventos de chuvas que ocorram os deslizamentos, mas que eles não causem efeitos destrutivos. Então, a gente tem que olhar sob uma outra ótica, na realidade. Que as chuvas elas vão ser previstas, elas fazem parte do sistema físico aqui da região, e aí como é que nós estamos preparados para enfrentar essas chuvas, né? Na universidade, por exemplo, nós temos uma série de trabalhos publicados que indicam as áreas suscetíveis e as áreas de risco que precisam de investimento e priorização para que, quando esses eventos ocorram, se minimizem efeitos negativos. Então, é sob esse panorama que eu sempre insisto que a gente tem que olhar e não naturalizar ou responsabilizar as questões climáticas somente, né, nas questões catastróficas. Fabrício, eu vou convidar o nosso comentarista Miguel Daúde para essa conversa também. Daúde. Fabrício, boa tarde a você, obrigado por estar aqui conosco. A gente sabe que esse fenômeno, ele se potencializa ou não em função do aquecimento das águas dos oceanos, né? Que você causa uma pressão, né, e ventos muito fortes e que acaba levando a essa intensidade de chuva, como nós vimos nos últimos quase 50 anos, isso não ocorria.
A origem disso, a gente sabe que está nessa faixa, né, tropical, mas ela se potencializa pela mudança da temperatura dos oceanos? Olha, se a gente for fazer uma análise histórica, a gente já teve esses eventos. A gente tem esses eventos todo ano, né? Mas se a gente olhar aqui para a região Nordeste, na região metropolitana do Recife, na Zona da Mata, nós tivemos eventos em 2017, em 2010, em 2012. Então, nos últimos anos, mas tivemos também nos anos 70, né? Uma grande cheia do Recife, quando nem se falavam ainda em mudanças climáticas. Então, não quero entrar numa questão polêmica de se as mudanças climáticas existem ou não, mas uma vez que esses eventos estejam mais recorrentes, nós precisamos então criar mais alternativas de prevenção para termos respostas mais efetivas, né? Porque senão fica parecendo como se a gente não tivesse o que fazer, e não é verdade, tem muito que se pode fazer. Agora, Fabrício, você entrou num ponto muito importante, porque há sim essa polêmica em relação a se existem ou não essas questões ligadas a mudanças climáticas, mas de fato nós estamos percebendo nos últimos anos uma intensificação dos fenômenos naturais. E isso não tem como a gente negar, porque é palpável, a gente está vivenciando isso. Então, já está demorando para que os governos e autoridades comecem a levar em consideração a criação de políticas mais efetivas, pensando num prazo maior a contenção de tragédias como essa, que podem se tornar ainda mais recorrentes e ainda mais graves nos próximos anos? Certamente. A climatologia tem que andar junto com o planejamento, né? Então, nós temos todo um período em que não há chuvas, e no caso do Nordeste é no verão, onde devem se ter iniciativas de gestão de risco, de mapeamentos das áreas mais suscetíveis, da capacitação das defesas civis, de obras de infraestrutura não pontuais, somente pontuais, mas que efetivamente contribuam para o desenvolvimento integrado das cidades, né? Então, nós temos aqui vários exemplos de ocupações em áreas de risco que são causadas por um déficit habitacional histórico no Brasil e que representa uma injustiça territorial do país há anos e que está demorando a ser corrigido, né? Mas também temos outras alternativas, temos outros eventos, então excesso de impermeabilização do uso da terra, destruição de mangues, os aterros, a falta de áreas verdes, falta de capacitação dessas águas, medidas preventivas, a comunicação, né? Então, para quando a gente então tenha, você está certo, os eventos estão mais recorrentes, mas não é por isso que a gente está refém, né, desses eventos, sem que a gente não possa fazer nada. Então, a gente vem trabalhando de uma forma constante para mapear essas áreas. Então, a gestão pública, se quiser, tem acesso aos nossos trabalhos, eles estão publicados, né? No município de Camaragibe, por exemplo, teve 5, 6 vítimas fatais nesse último evento. A gente mapeou a suscetibilidade inteira no município. Nós indicamos, olha, essas áreas são áreas muito suscetíveis, elas carecem de medidas estruturais, ou não serem ocupadas, ou remanejamentos, ou reurbanizações, né, ou conjuntos habitacionais. Então a gente tem que se perguntar, quantos conjuntos habitacionais estão sendo feitos? Quantas reurbanizações estão sendo feitas? Quantas áreas verdes existem na cidade para receber esse excesso de chuvas? E não simplesmente acatar o discurso de que choveu muito e aí é uma fatalidade, né? Porque senão dá a ideia de que a gente não tem como fazer, só que custa dinheiro e priorização de orçamento. Então, isso é um cenário que não é exclusivo do Recife, é um cenário nacional e que precisa, e que tem longos anos, né, de recorrência, e que precisa ser pensado de uma forma mais estrutural, mais integrada e mais holística, né? Porque enquanto continuarem as ações pontuais, elas não vão dar conta de resolver efetivamente o problema. Com toda certeza. Acabamos de conversar então com o geógrafo Fabrício Listo. Fabrício, obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos e um ótimo restinho de domingo para você. Eu que agradeço mais uma vez.